Quem faz acontecer. Transformando ideias em sucesso. Esse quadro aqui do nosso programa, o Conexão Livre, nesta manhã, recebemos aqui com muita alegria o amigo Alexandre Moraes, consultor financeiro, e vem nos brindar hoje com o seu conhecimento aqui nesse quadro Gente que Faz Acontecer. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Nós tivemos aqui a primeira participação com você, né, nesse ano, e tem uma repercussão tão boa, né, da sua vinda aqui, as pessoas, os pequenos empresários, os microempresários que querem melhorar o seu negócio. Isso é importante para fomentar a economia, né, do nosso município, do país, precisando desse momento de transição, de mudanças até na economia, mudando muito a vida das pessoas. E são muitos os pequenos empresários hoje, né, Alexandre? São, André. Como a gente já sabe, né, pesquisas do Sebrae, em torno de 80% a 90% dos empreendimentos no Brasil, eles são compostos por micro e pequenos empresários. Então, eles representam quase a totalidade dos negócios no Brasil. E aí, o pequeno empreendedor, né, quem deseja se tornar o próprio patrão, né, a gente vai dizer assim, montar a sua empresa, tem um processo para seguir. E esse processo já tem a medida do sucesso, né, que são os formatos do empreendedorismo, que você tem que adequar o seu desejo de montar uma empresa e aí você alcança o sucesso. É isso mesmo, André. E uma coisa importante a se destacar acontece o seguinte: geralmente quando a gente passa por momentos de crise, né, crises muito profundas como está acontecendo agora, nós entendemos que cai bastante a oferta de emprego e geralmente é um incentivo muito grande para as pessoas empreenderem. Né? Então, às vezes as pessoas têm alguma habilidade especial, é bom em venda, e como não encontra um emprego, ela busca empreender. E aí, como você falou, existem várias maneiras de se buscar o sucesso desse negócio. Logicamente, não existe uma fórmula mágica, né? Uma receita de bolo, mas existe sim, André. Como você bem falou, existem algumas coisas que podem ser feitas para que isso gere melhor resultados, né? E digamos assim, são as boas práticas, né? É esse empreendedor buscar primeiro informação, né? Então eu sempre sugiro, nós temos aqui o Sebrae aqui na praça, que, né, faz esse trabalho aí de forma gratuita e muito importante para o nosso empreendedorismo. E estudar, existem vários cursos. Logicamente que o empreendedor não vai ser um bom empreendedor apenas estudando, mas eu acho que a busca de informação é uma coisa muito importante. É o dia a dia que você vai adquirindo com as ferramentas certas o jeito de trabalhar a coisa para levar ao sucesso, né? Isso mesmo, André. Você falou a palavra-chave, ferramentas. Muitas vezes os nossos empreendedores, eles acham que a única ferramenta, né, que eles precisam é a boa vontade, a força, o comprometimento para poder fazer, né, gerar a venda. Isso sim é muito importante, mas a gente entende que não é tudo. Nós precisamos de ferramentas que nós chamamos de ferramentas empresariais que ajudam nessa caminhada. Como exemplo dessa ferramenta, sim, uma boa gestão financeira, a pessoa ter uma boa gestão dos seus clientes, entender quem compra os seus produtos, entender a qualidade daquilo que ele vende ou que ele produz. E com essas ferramentas, tá, de forma simples, nada muito sofisticado, até porque nós estamos falando de pequenos empreendedores, ele consegue ter um diferencial, entender melhor o que acontece com o negócio dele e assim alcançar o sucesso de forma mais rápida. E lembrando, né, muitas pessoas também pensam que o sucesso é apenas a venda e se enganam. Tá? O sucesso é você gerar riquezas do seu negócio. E essas riquezas não são necessariamente das vendas, porque às vezes o empresário ele vende muito e não ganha dinheiro. Então, o sucesso de um negócio é construir uma boa carteira de clientes, ter o seu produto e sua marca reconhecida no mercado, conseguir crescer o seu negócio. Às vezes é a compra de um equipamento, é a compra de um veículo. Então, tudo isso faz parte do sucesso desse empreendedor. Mas a pessoa, por exemplo, que vai montar o seu negócio, assim, mas isso é complicado, eu pensar em economia, contas. Existe uma maneira simples de resolver essa questão? Sim, André, existe maneira simples.
em relação ao... Tem muita habilidade, no caso. Né? Isso. É porque muitas vezes mudar de setor não era a sua profissão, então tem que se moldar ao novo formato. Isso, porque geralmente acontece o seguinte, até às vezes uma desculpa nossa, né, como ser humano. A gente se esconde atrás daquilo que a gente sabe bem e deixa de conhecer as outras coisas que a gente precisa. E o empreendedor... É habilidade que às vezes não conhece. Que não conhece, mas aí que tá. O empreendedor, né, eu até comentei no nosso último encontro, não existe muita diferença entre a pequena e a grande empresa. Existe sim diferença em termos de faturamento, de vendas, de pessoas, mas se você perceber os processos, né, cuidar bem do cliente, tomar conta do estoque, gerenciar tudo que entra e que sai do negócio, né, que aí já vem para a minha área, que é a área financeira, tudo isso envolve trabalho. Então, apesar dele ser um pequeno empreendedor, mas ele precisa desenvolver justamente essas competências. Então, você falou ali da economia. Com certeza, para você ser um empreendedor, você não precisa ser um economista, né? Mas hoje em dia, né, com a informação tão fácil, existe uma série de podcasts, né, que você encontra na internet, matérias de jornal, que você pode ler um pouquinho e entender, né? Por exemplo, sem ser economista. Mas a gente sabe que a nossa economia agora no terceiro trimestre, o PIB subiu lá 0,6. E existe uma previsão de um ano que vem a gente alcançar de 2 a 2,5. Aí o pequeno empreendedor fala assim, poxa, Alexandre, mas PIB, economia, o que isso impacta na minha vida? Confunde. Ele não precisa de ser economista, mas ele pode já saber que isso é uma sinalização que a gente pode ter um ano que vem melhor. Né? E eu sempre falo, independente da política, né? Não entrando em questões políticas, mas em questões econômicas, tudo leva a crer que o ano que vem vai ser um ano melhor. Se o empreendedor sabe que o ano que vem vai ser um ano melhor, aquele projeto que ele tinha em mente, de repente é um bom momento para ele começar a colocar em prática. Ao mesmo tempo, se ele entrasse nos jornais e visse que a economia está caindo, né, já seria a mesma coisa. Olha, então de repente é hora de botar o pé no freio. Se eu queria crescer meu negócio, eu posso tentar continuar do mesmo tamanho e consolidar aquilo que eu tenho. Então é um pequeno exemplo de como um entendimento de um conceito econômico pode ajudar aquele pequeno a empreender com mais segurança. O produto interno bruto, é o PIB, né? PIB, isso, que é o somatório de tudo que a gente produz no Brasil, né? Serviços, indústria. Então, o PIB ele é um indicador. Então, quando o PIB aumenta, significa que a economia começou a aquecer de novo. Expectativa de crescimento. Expectativa de crescimento. Logicamente, né, passando por essa fase que a gente está passando, né, esses últimos anos muito difíceis, né, cada ano pior do que o outro, né, todo ano a gente acha que agora vai, né, como esse ano que já está se encerrando, teve mudança de presidente, a gente imaginou que as coisas fossem evoluir de uma maneira, mas infelizmente ainda não estão como a gente gostaria, né, as coisas, mas quem sabe o ano que vem vai ser um ano melhor para os nossos empreendedores. Poxa, é o que a gente espera, né? Você com a sua visão, Alexandre, já é perceptível, assim, palpável, uma mudança da confiança nas mudanças que foram empreendidas pelo governo federal, já é possível perceber assim nesse cenário, ainda que essa sinalização não seja de conhecimento, né, de todos, mas já é uma sinalização nesse sentido positiva, a visão positiva? Sim, André, e sim, eu acredito nisso. Sim, o que acontece, como eu sempre falo com muitas pessoas, diferentes bandeiras partidárias, eu sempre busco ir para um lado técnico, né? Não querendo envolver na questão política, mas pelo que você falou, sim, goste ou não goste, né? Esse governo ele realmente está fazendo algumas mudanças, né? Nós como empresários sempre gostaríamos que fossem mais e mais rápidas, mas sim, algumas coisas estão mudando e já está surtindo sim o efeito. O que acontece é o seguinte, como nós passamos por uma fase de recessão tão grande, então mesmo que o ano que vem seja um ano de melhora, é aquela história, imagina que a gente afundou bastante. Então mesmo que o ano que vem seja um ano de subida, a gente ainda está muito baixo. Então nós melhoramos... Quanto necessário vai ser para respirar, colocar o nariz para fora da... Exatamente, André. Eu acho até que o ano que vem, por essa subida, vai ser um ano de alívio. Né? Então, toda essa dificuldade que a gente vem enfrentando, falta de vendas, né? Às vezes a gente vende e não recebe o dinheiro porque o nosso cliente também, às vezes, está passando por dificuldades. Então, eu acredito que o ano que vem vai ser um ano de alívio. Eu costumo conversar com meus clientes, eu não acho que vai ser um ano de ganhar dinheiro, não. Mas eu acho que vai ser um ano de você, pelo menos, manter aquilo que você tem e, principalmente, tá, André? Em tempos de crise, o importante é não se endividar. Mesmo que vocês
aí empreendedores não ganhem muito dinheiro, mas só o fato de você não aumentar a sua dívida, tentar manter aquilo que você tem, já é um grande avanço. Por quê? Porque quando a economia melhora, aí sim você pode ganhar um lucro melhor. Agora, quando você se endivida muito, tá? Mesmo que a economia melhore, você tem que, né, que correr atrás do prejuízo. Então, você vê uma melhora, mas não consegue transformar aquilo em dinheiro, porque tudo que entra já sai automaticamente. É porque o pequeno empreendedor, ele começa a ver a chegada, né, o acesso a mais recursos, aí ele quer crescer logo. Aí não é o momento ainda de se buscar o crescimento, de consolidar a sua parte no mercado, é isso? Sim, André, sim. Logicamente que a gente entende que são vários tipos de negócio, vários tipos de segmento. Dentro do grupo de clientes que eu atendo, existe uma parcela. Eu diria que 20% estão indo muito bem, apesar da crise. Eu tenho outros 30%, 40% que estão indo mal. E o restante está ali, que eu brinco que é no limbo, está no 0 a 0. Então, o que acontece? Dependendo do empreendedor que está aqui nos ouvindo, pode ser que ele tenha um negócio que está progredindo mesmo na crise. Então, o fato de você ter uma expectativa de melhora, isso pode ser um motivo, sim, dele acelerar mais um pouquinho, buscando, né, ganhar o ano que vem. Agora, como eu entendo que a maior parte dos nossos empreendedores ou estão no 0 a 0 ou realmente estão passando por dificuldades, o momento é esse mesmo. É tentar segurar, é tentar, mesmo que as vendas aumentem, tentar fazer, né, aquela questão do alicerce, né, cuidar da casa, pagar as contas, né, para justamente se preparar o ano que vem e ver se realmente essa subida vai primeiro acontecer, né, que hoje ela é só uma expectativa, e que se ela aconteça, o que vai acontecer em 2021? Porque esse também é pouco parte da nossa cultura. Nós somos um pouco imediatistas, né? Então, vai crescer, eu vou crescer, vai cair, vou cair. Então, a gente ter essa visão um pouquinho mais a longo prazo. Eu não diria como é nas grandes, né? De ter aquela visão de 5, 10 anos de futuro. Não. O pequeno empreendedor não precisa disso. Mas se ele conseguir pelo menos ter uma visão de 1 a 2 anos, ele, uma vez mais, é uma outra ferramenta que pode ajudá-lo muito a não ter dor de cabeça. Falando em ferramenta, você conversou com a gente na primeira vez que esteve aqui sobre a ferramenta que o gestor ele tem acesso. A H4 Money hoje já tem disponível essa ferramenta no mercado. Temos sim, André, com muito orgulho, né, fazer parte aqui desse... O bebê aqui. Esse bebê que começou aqui, né, aquele nosso bate-papo, e essa semana nós lançamos, então é um prazer estar aqui com vocês para poder divulgar isso aqui para os seus ouvintes. Sim, um pouco parte do que eu sempre venho falando, né, ao longo dos anos que eu atuo nessa área, sempre focado no pequeno e no médio empresário, porque o grande geralmente ele tem contadores, ele tem departamentos específicos, tem ferramentas específicas, mas o pequeno e o médio, muitas vezes ele tem ali o pedaço de papel para anotar, uma planilha de Excel para anotar, e quando ele busca melhorar essa gestão, né, ter uma ferramenta melhor, ele sempre esbarra ou no valor, né, geralmente as ferramentas são muito caras, ou então mesmo no próprio conhecimento financeiro para utilizar uma ferramenta. Então foi pensando nisso que a nossa empresa vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos e finalmente esse semana agora nós colocamos ela no ar. É uma ferramenta voltada para o pequeno e para o médio empresário que quer fazer a gestão do seu negócio e controlar tudo que entra e sai. Qual é o nosso diferencial? Em todas as páginas da ferramenta tem tutorial, tem vídeos explicando, e a gente tentou fazer da forma mais simples possível. Logicamente, tá, André, quando a gente começa a lidar com gestão, por mais simples que a gente queira ser, não tem como ser, assim, como eu posso dizer, super fácil. Não é que é fácil ou difícil, mas exige sim uma disciplina. Tem dificuldade, mas é fácil de superar. É fácil de superar, porque também é um outro probleminha que às vezes a gente percebe nessa questão de ser, né, imediatista. A gente às vezes busca soluções mágicas. Então eu tenho uma ferramenta aqui que eu vou dar um clique aqui. Não existe. Não existe. O pozinho mágico não existe. Não existe, até mesmo entre os empreendedores. Então nós sabemos, né, eu costumo dizer sempre nos meus cursos, nas minhas palestras, que o que nos define como empresários, né, como empreendedores, é a qualidade das decisões que nós tomamos. Então, mediante um mesmo problema, um empreendedor pode tomar uma decisão por um lado, o outro pode tomar pelo outro. Não existe, né, como a gente falou ali no início, não existe uma fórmula mágica. Então, nós entendemos que entre os empreendedores existem aqueles que vão ter um pouco mais de disciplina com o seu negócio, né, e vão ter aqueles que não,
que acham que a solução é apenas vender, é apenas estar na rua, é apenas produzir. O que eu posso dizer é o seguinte: a disciplina em si, ela não vai te garantir o sucesso, né? Voltando lá para o sucesso, mas é muito difícil de você encontrar um empreendedor de sucesso que não tenha disciplina. Então, quando a gente pensa na área financeira, você ter um pouquinho de disciplina, dedicar aqueles 30 minutinhos por dia, no máximo, o pequeno, 30 minutinhos já é o suficiente para jogar suas informações, né? E aí não precisa de ser na minha ferramenta, pode ser no papel, pode ser no Excel, pode ser em qualquer lugar. Se você não tiver... Precisa ser feito. Precisa ser feito. A ideia é fazer uma ferramenta simples e fácil para facilitar não apenas o lançamento, mas principalmente para o empresário, ele poder ver o que acontece com o negócio dele, né, baseado nas entradas e saídas de dinheiro, e aí sim tomar a decisão. Então, se ele tem lá, né, os lançamentos, ele percebe que ao longo dos meses ele não gera dinheiro porque ele gasta muito com o fornecedor, então isso pode ser um indicativo que de repente ele esteja tendo muito desperdício, de repente o preço dele não está formado corretamente, e isso gera informação para que ele tome uma decisão na formação do preço. Se ele tem um negócio dele, ele percebe, não, o meu preço está adequado, mas as minhas vendas não evoluem, porque eu percebo aqui nessa época do ano eu estou vendendo menos do que eu vendi o ano passado, aí ele já tem que tomar uma decisão em relação a marketing. Então, o que ele tem que fazer para vender mais? Então, a gestão financeira, ela serve como ferramenta para indicar para esse pequeno empresário aonde ele deve buscar mudanças para ter justamente o sucesso do seu negócio. Perfeito. Nós temos aqui um vídeo, vamos mostrar então para os nossos telespectadores que estão acompanhando aqui no Canal 5, no E-Canal 5, na Tech Cable e também na plataforma digital, e os amigos da Rádio 3 também poderem acompanhar esse relato. Vamos ver, pode na tela aí, play, por favor. Era uma vez uma empresária chamada Elô. Elô trabalhava duro e com pouco descanso para que sua empresa pudesse crescer. Todos os dias, ela dedicava muito tempo conferindo o dinheiro das vendas, analisando as notas fiscais dos fornecedores, programando pagamentos e anotando tudo para não perder o controle do seu dinheiro. Certo dia, descobriu que poderia facilitar todo este processo com a utilização de uma simples ferramenta. Voltada para a gestão financeira de pequenas e médias empresas, acessada pela internet e por um preço bem legal. Ao utilizar a H4 Money, Elô passou a organizar de forma mais rápida e eficiente todas as entradas e saídas do caixa, sem perder uma única informação. Além disso, conseguiu analisar melhor os resultados, através de relatórios objetivos, o que lhe deu uma maior confiança para tomar decisões, agora amparadas em números. Hoje, Elô tem mais tempo para viver melhor e dar mais atenção a outras áreas da empresa, pois entendeu que o sucesso empresarial não exige só trabalho duro, mas também uma gestão financeira de qualidade. Com a H4 Money, Elô controla a empresa dela de qualquer lugar, a um clique de distância. H4 Money, gestão financeira rápida e eficiente. Muito bem. Empreender com sucesso. Tá aí. Não é mágica. É organização e gestão. É isso mesmo, André. É organização, é gestão. E tem uma outra palavrinha também muito importante, que é busca de informação. É entender o local que você vai empreender, o segmento, o tipo de produto. E muitas vezes o pequeno e médio ele não pensa nada disso. Ele pensa, olha, eu vou empreender, eu vou ganhar dinheiro, eu vou vender. E ele passa muitos anos da vida dele fazendo isso e não percebe que, às vezes, só isso não gera resultado. Então, empreender sim, mas com informação, com qualidade, com ferramentas. Isso é importante. E vocês têm essa oportunidade agora, já está disponível, as pessoas podem acessar através do link. Qual a forma de... Isso, olha só, pessoal, a gente acessa pelo h4money.com.br. Como vocês vão ver, como a gente está no lançamento, a gente está dando 70% de desconto. Ele é cobrado mensal, tá? Sendo que o primeiro mês é gratuito. Caso você queira lá testar, sem compromisso nenhum, entra, utiliza por um mês. Se gostar, vira nosso cliente. Se não gostar, não tem problema, tá? E aí você paga mensalmente pelo tempo que você julgar necessário, pelo tempo que estiver agregando valor, né? Essa é uma outra palavrinha que nós consultores falamos muito, né? Agregar valor aos nossos negócios. Então, toda vez que você toma uma decisão e que você melhora o seu negócio, você está agregando valor ao seu negócio. Então, isso é muito importante, agregar valor aos nossos negócios.
Eu gostaria, Alexandre, de convidar você em outras oportunidades para a gente trazer aqui um passo a passo para quem quer empreender, quem quer melhorar o seu negócio, e a gente conversar aqui com os nossos telespectadores, nossos amigos que sempre estão nos acompanhando, e a nossa missão é de trazer a melhor qualidade da informação e a gente ver pessoas crescerem, né, no seu negócio. É sempre muito importante. Não só aqueles que já estão no mercado, que podem melhorar o seu negócio, como aqueles que estão chegando, que façam de uma forma que encontrem o sucesso, que possam empreender com sucesso. André, então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tive a oportunidade de morar 10 anos nos Estados Unidos e ver uma outra realidade de empresário. E de volta aqui ao Brasil, eu sempre falo, nós temos muitas qualidades como empreendedores, mas falta um pouquinho pra gente, né, pra gente ficar assim, completo, essa informação, melhores ferramentas. Eu acho que com a nossa capacidade, né, de empreender, o brasileiro é um povo muito empreendedor, é um povo muito dinâmico, criativo. Se a gente consegue associar isso com ferramentas, com educação empresarial, né, eu acho que a gente pode empreender melhor, e o resultado disso tudo para o pequeno e para o médio é satisfação e alegria, porque não tem nada pior do que você dedicar anos da sua vida, né, para aquele bebê, né, para aquele filho que é uma empresa, e chegar lá no final e ter aquela sensação que não adiantou de nada, que você trabalhou e não te levou a lugar nenhum. Então, André, uma vez mais, me coloco aqui à sua disposição, à disposição dos seus ouvintes, caso alguém queira mandar dúvidas, perguntas, e vai ser um prazer voltar aqui sempre que você chamar. Eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui, o Alexandre Moraes, o consultor financeiro, trazendo essas dicas importantes para você que quer empreender. Muito obrigado, uma boa semana. Voltamos a falar ainda, mas já desejando a você que em 2020, com muito sucesso, a H4 Money possa trazer essas informações tão preciosas para os nossos queridos amigos que querem empreender. Muito obrigado, André. Muito obrigado, ouvintes. Um feliz ano novo para vocês, Feliz Natal, e que o ano que vem seja um ano melhor do que foi esse. É o que eu desejo. Essa é a nossa expectativa. São 10 horas e 32 minutos. Alexandre, vamos então àquele momento nosso, todo particular, conversarmos com Deus.